em relações saudáveis. Eu quero saber se você conhece uma pessoa que passou anos investindo tempo e dinheiro em se conhecer. Para isso, fazendo várias terapias, tanto convencionais quanto holísticas, mas que quando você olha para a vida dessa pessoa, continua igual. Ela vive tendo os mesmos tipos de problemas. Sabe aquela mulher que sempre faz terapias, vai em retiros e atrai o mesmo tipo de relacionamentos e vive reclamando das mesmas questões? Pois então, eu era essa mulher. Eu caí na armadilha do autoconhecimento. Quando eu era criança, eu olhava para o céu estrelado à noite e eu pensava: tudo que eu mais quero nessa vida é encontrar um grande amor. Um grande amor que eu possa demonstrar tudo que eu tenho para dar e que eu também possa receber. Poesias, cartas, viagens, surpresas, cantorias, serenatas. Eu imaginava tudo isso. E o meu sonho de um amor recíproco e verdadeiro não tinha machucados, frustrações. Era paz, era um amor intenso e verdadeiro. Chegou a minha adolescência. E aí, um relacionamento atrás do outro, só machucados. Era isso que tinha no meu coração. Muito machucado. Eu fui muito ferida e também feri. Porque quem fere, está ferido. E quem está ferido, fere. E eu me encaixava nesse padrão também. Então, eu vivi muitos relacionamentos em que eu me sentia rejeitada, abandonada, trocada. E isso doía demais. Tantos outros, quando a pessoa parecia incrível, eu rejeitava, abandonava e trocava. Me dava bode, eu não gostava quando a relação era gostosa. Parecia que aquela coisa doentia que me fazia sofrer e ajoelhar cantando sertanejo sofrido era o que me prendia. Eu acreditava que aquilo era o amor verdadeiro. Passei anos presa em ciclo de relações que me machucavam. Até que chegou um dia que eu não aguentava mais sofrer. A dor era física, no meu peito, explodia. Uma dor que eu não conseguia falar. Eu chorava em posição fetal, no escuro na minha cama, agarrando o meu travesseiro. Incontáveis vezes eu já tinha feito isso. E aí eu decidi usar todo o dinheiro que eu comecei no meu trabalho a ganhar, né? Quando eu comecei a estagiar, eu usava todo o meu dinheiro e tudo que eu fazia no meu trabalho para ser promovida era para conseguir renda para investir em terapias. Terapias variadas, retiros de autoconhecimento. Tudo que eu queria era adquirir inteligência emocional, autoconhecimento, para conseguir o meu objetivo. Viver um relacionamento saudável, me sentindo amada e podendo amar também. Bom, foi aí que eu caí na armadilha do autoconhecimento. E eu vou te contar como que isso aconteceu. Nas rodas de amigas no final de semana, eu passava contando todas as minhas questões de relacionamento que não davam certo. Nas 5 terapias que eu fazia durante a mesma semana e nos retiros dos finais de semana, eu fazia a mesma coisa. Eu comentava tudo que me machucava, por que me machucava, o que eu estava repetindo que não era legal e que eu já sabia, mas que eu estava continuando batendo na mesma tecla. E eu vivia falando de tudo que me machucava, dos meus traumas. Quando eu descobri que eu estava repetindo todo o ambiente que eu vivi na minha infância, com meu pai e com a minha mãe, nos meus relacionamentos, e aí então que eu falava sobre isso sem parar. Eu estava, amada alma, decorando o fundo do meu poço com os melhores móveis, os melhores aperitivos. Eu fiz morada no fundo do poço, de tanto falar sobre os meus problemas, sobre as minhas questões. Eu me tornei mestra desse fundo do poço. Fui morar lá. Era só disso que eu falava. E a sensação é como se eu estivesse resolvendo. Eu achava que falar sobre os meus problemas, racionalizar todos eles, colocá-los em caixinhas, os meus machucados, os relacionamentos, tudo que eu fazia de errado nas minhas relações, se eu falasse sobre isso, eu achava que ia resolver. E eu passei anos investindo em terapias, pessoas para me dizer o que estava certo e o que estava errado em mim. Eu precisava de pessoas, sejam tarólogos,
pessoas que equilibravam o meu campo áurico, psicólogos, todos os tipos de terapias que eu conheço até hoje, eu já investi. Eu queria que as pessoas me dissessem o que fazer. E na verdade eu saía de cada uma dessas terapias com um diagnóstico do que estava errado. E eu já sabia, e eu voltava a conversar sobre aquilo. Em todas as outras terapias, então enquanto eu ia no acupunturista na segunda-feira e ele me falava: Fernanda, você tem que resolver tal questão com seus pais. Então eu usava essa conversa lá na minha psicóloga da quinta-feira. E aí eu ficava sempre no círculo, fazendo morada, decorando o meu fundo do poço, buscando uma solução. Na minha cabeça eu estava. E aí eu estava sempre falando dos meus problemas, buscando solucionar através de uma racionalização, através de uma organização. Mais tarde eu descobri que não adiantava organizar, decorar, muito menos morar no fundo do poço para mudar a minha vida. Foi aí, sabe quando que eu descobri isso? Eu estava saindo da minha psicóloga nessa tarde de quinta-feira e eu falei assim: eu não sirvo para nada. Realmente, eu sou um caso perdido. Eu sou extremamente problemática. Eu não tenho conserto. Tudo que eu sei que tá errado, eu sei que eu não devo repetir, eu sei a fonte. Por que não muda? Porque é que ninguém me fala o que eu preciso fazer. Eu nunca achei ninguém que me dissesse exatamente o passo a passo que eu precisava tomar, seguir. Tá, vou acordar no dia seguinte, vou fazer o quê para viver um relacionamento saudável? Para não mais entrar em relações que me machucavam, para não mais dispensar pessoas que me amavam e querer pessoas que não me valorizavam. O que eu precisava fazer era tudo que eu queria. Isso era o que eu buscava. Eu queria a resposta, o caminho. Não importa o que era, eu só queria seguir um passo a passo. E ninguém me dizia isso. Sempre me apontavam os erros e eu comecei a ficar viciada em ouvir as pessoas me dizerem o que estava errado em mim. E eu continuava contando isso para as minhas amigas e para os outros terapeutas. E aí, realmente, chegou esse dia, dessa quinta-feira à tarde, que eu desmoronei. Era a pior sensação, a sensação de que eu era um nada. Nessa época, eu estava atraindo vários relacionamentos. Nenhum deles as pessoas me valorizavam. Por quê? Te conto, a minha autoestima estava tão baixa porque eu achava que eu não conseguia solucionar a minha vida, resolver os meus problemas. Por mais que eu tivesse investido todo o meu tempo, todo o meu dinheiro, não valia a pena, porque de fato eu era toda errada. Eu era um problema. Então, a minha autoestima ficou tão baixa, eu me sentia tão desvalorizada que eu só conseguia atrair pessoas para me provarem que eu era desvalorizada mesmo, que eu não tinha nenhum valor, que eu não merecia um amor verdadeiro. E era esse tipo de relacionamento que eu estava atraindo para minha vida. E o objetivo de toda essa jornada do autoconhecimento era o quê? Atrair e sustentar um relacionamento saudável. E era tudo que não estava acontecendo. Você consegue entender como eu me sentia? E aí, eu vou te contar o que aconteceu quando eu me revoltei, porque foi uma indignação, fiquei indignada que ninguém me dizia o que fazer. E eu falei: eu me escolho, eu vou ser essa pessoa que vai me dizer o que fazer. Eu acabo de decidir aqui agora que eu sou mestra de mim, e não importa o quão errado isso pode dar. Eu vou tentar, porque aqui, desse jeito, eu não aguento mais ficar. Então, foi que eu fui lá no meu fundo do poço, peguei tudo que eu tinha decorado, joguei num saco e subi pro alto de uma montanha. Dentro de mim era essa a sensação. E eu iluminei tudo. E eu comecei a entender que eu precisava fazer exatamente ao contrário do que eu sempre vinha fazendo. Principalmente nos relacionamentos, que era o que mais me incomodava. Eu que sempre dava tudo que eu queria, que eu podia e que eu não podia, para provar que eu era boa o suficiente para a pessoa me aprovar e me amar e não me rejeitar e não me abandonar, pelo amor de Deus, para eu não sofrer. Eu que era essa pessoa que precisava de aprovação para me sentir amada o tempo inteiro. Eu descobri que eu estava desequilibrando o binômio de dar e receber do universo. Então,
eu falei, se eu sempre dou o máximo do meu amor nos relacionamentos, agora eu vou aceitar receber. Foi muito desafiador, porque a primeira vez que apareceu na minha frente a oportunidade de eu me relacionar recebendo, ao invés de dar, o que é dar, né? O que eu falo quando eu digo dar? Fazer todas as surpresas que você pode imaginar nesse mundo, relevar todos as minhas vontades próprias em prol da vontade das pessoas que eu tava ficando. E eu não tinha mais poder pessoal, eu sempre fazia a vontade das outras pessoas, eu sempre tava pensando em como eu podia surpreender essa outra pessoa. Então eu sempre tava colocando minha energia em prol do outro pra pessoa me amar de volta. E aí eu resolvi aprender a ficar quietinho e receber no próximo relacionamento. Porque se eu vivia fazendo de um jeito e não estava dando certo, então eu ia fazer exatamente ao contrário. Porque eu tinha decidido que eu ia ser a minha própria mestra. E aí o fato, amada alma, é que aí eu descobri como me livrar da armadilha do autoconhecimento. Porque eu achava que me autoconhecendo eu ia me curar. Mas eu entendi nesse dia que não. Autoconhecimento não significa autocura. Porque não existe transformação sem ação. Hoje eu vivo um relacionamento saudável. Hoje eu vivo um amor recíproco e verdadeiro. Porque eu aprendi a fazer diferente. Porque eu entendi do fundo do meu coração, na dor e na indignação, que se eu não percorresse novos caminhos, eu não veria novas paisagens. Gratidão.